O anime começa com o protagonista fazendo uma promessa para Natsume, para sua amiga de infância, que um dia será o seu familiar. Isso era apenas um sonho no qual está na escola e nos é explicado que a magia Onimô atual consiste da magia japonesa reunida, refinada e simplificada durante a Segunda Guerra Mundial. Usando isso, a agência Onimyo está fazendo a purificação de desastres espirituais. As principais pessoas responsáveis por isso são os amigos Onimyo, do escritório do exorcismo. Olhar para o lado, seu amigo pede para que limpe a baba, já que estava roncando na sala de aula esse tempo todo. Harutora está voltando para casa junto de seu amigo Atu. Ambos tentaram ver a sorte, mas acabou fracassando. De repente, Okuto chega andando um mata-leão no mesmo. Ela está brava pelo fato de não ter atendido o telefone, por estar na sala de aula não conseguiu, e graças a isso teve que pagar um sorvete como punição. Atu pergunta se veio para dar sermão em Harutora. Virando para o mesmo, pergunta se já decidiu se vai se tornar um mago Onimyo. Ambos estão bem perto até hoje, já que Harutora faz parte da família Kisushi Mikado, descendente da ave Senmei, precisa tomar uma decisão logo. A profissão mago Onimyo oficial do estado paga muito bem, e todo mundo quer se tornar um. Harutora não sabe o que quer, mesmo sendo da família Tsumikado, faz parte da outra parte da família. Além de não ser um vidente espiritual, ele não consegue sentir a presença de espíritos. O garoto não tem talento nenhum, alguém talentoso deveria cuidar da família, ao invés de alguém que é ruim com magia. Okuto percebe que ele está falando de Natsume. Ela foi nomeada como a próxima líder da família Tsukimikado. Ela está indo para a escola de preparação Onimyo em Tóquio desde a primavera. Ela é totalmente diferente dele, estudantes normais. Okuto acha que ele não está falando sério. Haruto responde que é verdade. Ele não gosta que ninguém espere muita coisa dele. Okuto acha que é mentira, pelo fato de ninguém esperar nada que vem do garoto. Mas na sua mente vem Natsume. Eu seu amigo avisa que o sorvete está derretendo. Após conversar bastante, Hotoko volta para casa. Ele de longe grita para Harutora virar um mago Onimyo. Voltando juntos para casa, Harutora pergunta o motivo que Hokuto teve que ficar assim, já que no ano passado ela era uma pessoa normal. Ela se tornou uma garota cheia de mistérios da família Tsumikado, atual nem é mais conhecida, fica apenas escondida na escuridão. Atu pergunta se é graças a Yoku. O mesmo responde que não, já que não pode ser distraída, mesmo frequentando a escola diferente. Ela sabe muito sobre coisas aleatórias. Atu acha que ela é uma garota cheia de mistérios. Na hora de se despedir, Atu se vira para o mesmo e pergunta se realmente não quer fazer parte, já que não é uma questão de talento e sim de vontade. Harutora pensou nisso quando era criança, e Atu motiva o mesmo dizendo que tem talento sim. Caminhando até sua casa, fica parado na ponte, pensando alto que esse ano vai ser apenas os três. Ao olhar para o lado, percebe que Natsume chegou de repente, e se lembra da promessa que tiveram quando eram crianças. Harutora pergunta se conseguiu se acostumar com a escola, mas o que ela acha realmente difícil é a tradição, além de não ter tempo para fazer amigos, já que tem a missão de ser a próxima líder da família. Mesmo assim, a garota acha que ela deve ter algum momento de descanso, achando a Natsume chata. Acabando se exaltando, diz que isso não faz uma pessoa ser chata ou não. Vai proteger a família sozinha. No dia seguinte, Harutora marcou de se encontrar com o ator, no qual ambos no Jornal Nacional, que um desastre espiritual aconteceu e Shibuya mudou para a fase 3, e o local está uma confusão total e tudo está passando ao vivo. Na praça, uma neblina surge de repente, diversos magos que é uma barreira para poder controlar a criatura. De repente, um homem com a sua espada consegue encantá-la com apenas um golpe e derrota a fera. Ato explica que esse homem é um dos 12 generais divinos, a primeira classe de magos Onimao do estado. Harutoro percebe que Tóquio é um local muito perigoso, agora entende o motivo dela estar tão nervosa. Ato vê alguém da parte secundária da família tornar-se familiar de alguém da família principal realmente algo tradicional. Harutora acha até bom não se tornar um vidente espiritual, não consegue se imaginar sendo familiar de uma pessoa tão indecisa. Ato acha que ela é uma pessoa bem dedicada, por conta de ter falado que está sempre sozinho, logo Haruto percebe o que está acontecendo. A cena muda para Ato e Harutora no festival. Ao olhar para o lado, nota que Hokuto elogia a mesma por conta de estar muito bonita com essas roupas, enquanto isso uma garota suspeita está passando pelo local. A cena muda para os três fazendo desejos, e Harutora percebe que Hotoko pediu para que o mesmo se torne um mago Onimyo. Ele fica triste pelo fato de até uma hora dessa acontecer isso, mesmo sabendo que é para o seu bem, passa todos os dias sem fazer nada e gosta de fazer isso, não quer se forçar a fazer nada. Mesmo assim, Hokuto acha que ele deve ser um mago. Lembrando as palavras de Natsume, foi chamado de mentiroso, então taca o pedido de Hakuto no chão. A garota fica muito chateada com isso, então sai correndo do local. Ele pergunta para Ato se está errado, respondendo que não, acha apenas que ele não tem jeito mesmo. Sabendo que Harutora está triste com a situação, ela deve estar mais. No entanto, Harutora não quer perder os dias que tem livre com seus amigos. De repente surge aquela mesma garota misteriosa, que quer fazer um experimento com Harutora. Ato conhece ela, é a mais nova entre os 12 generais divinos.
Darenji Suzuka, a prodígia. Harutora não sabe o que ela quer, mas Ato pede para que deixe rolar. Ela sabe qual magia Harutora tem, o grande método espiritual Harutora Tazanfukun. Ambos ficam assustados com a revelação, e de repente a investigação mágica chega no local, criando uma barreira em volta. Ela está sendo condenada à prisão por suspeita de usar magia proibida. Ato não entende o motivo deles estarem atrás de uma dos 2 generais. A garota invoca o Mole M3, o tipo artificial, Asura construído pela agência Onimyo, comendo seu doce de escudo interior por conta de ter o cheiro de insetos, colocando diversos amuletos no local, fazendo com que uma forte enchente surja, levando todos para longe. Captura apenas Harutora. Ela quer que venha consigo, quando de repente, Hakuto chega no local pedindo para que não leve sua amiga embora. Percebendo a garota no local, fica irritada e pergunta se está sendo substituída. Nesse momento, ela quer que Haruto passe um recado para Natsume: eu vou te pegar. Caso não faça isso, terá as bolinhas de gude cortada. Perguntando se Hatuko é sua namorada, responde que não. Então lasca um beijo de língua e fica olhando o tempo todo para a garota, para ver a sua reação. Ao sair do local, pede para que não se esqueça do combinado. Okuto começa a chorar pelo fato de ter sido muito cruel. Não foi correndo atrás dela e quando chega está beijando outra garota. Harutora explica que foi forçada a beijar. Ele não sabe o motivo que está chorando tanto. Okuto diz que a pessoa que ama estava beijando outra garota na sua frente. No dia seguinte, fala para Ato que Okuto não atende o telefone e nem vê mais as suas mensagens. Ato comenta que agora ele deve saber sobre o ritual feito pelo Ishimikado Yaku. Essa pessoa errou a magia e causou um grande desastre espiritual em Tóquio, transformando a sua família em rejeitados da sociedade. Além das pessoas não saber os detalhes, Ato explica que foi o ritual Taizan Fukun, o grande método das almas que causou um dano enorme, mas atualmente a gente que diz que Yaku fez isso, e conseguiu reencarnar a sua alma com uma grande magia de sua vida. Aparentemente vários xamãs acreditam nisso. Harutora não entende como as pessoas podem acreditar nisso. Ato também não, e certamente aquela mesma garota que quer fazer esses rituais acredita muito nesse tipo de coisa. Há rumores que considerou no futuro as suas artes xamânicas. Florescido e reencarnou para essa época como descendente de si mesmo, um Tsuku Mikado. As pessoas acham que Natsume é a reencarnação de Yaku. De repente, Harutora recebe uma mensagem da mesa. Ela veio pedir desculpas por ter sido confundida, perguntando se a conhece e diz que não, mas sabe do que aconteceu, que ela é um gênio que se tornou a mais jovem xamã federal da primeira classe. Se caso for achada, estará em defesa. Perguntando se contou para o seu pai, responde que não, já que está em Tóquio. Nesse momento ela não pode voltar, pois o altar de Taizan Fukun está no local. Essa colina atrás da mansão da família, no lugar chamado Miyama. Certamente a garota pretende fazer o ritual nesse local, então Natsume, como um Tsu Shimakado, precisa proteger o altar. Mesmo assim, ela havia dito que está em defesa contra ela. Ela responde que não é o que pode fazer ou não, mas sim a sua responsabilidade. Harutora acha que ela deve realmente voltar a Tóquio, e como um favor vai cuidar do altar, já que Dairenki visa por ela, então será ruim caso esteja no altar. Proteger a responsabilidade dos seus familiares, então quer fazer no lugar da mesa, já que também faz parte da família. Quer fazer isso para ajudar, já que a agência também está atrás dela, caso consiga fugir vão conseguir vencer. Ele trouxe alguns talismã para que consiga ter mais proteção. Natsume acha que isso é injusto pelo fato do garoto sempre usar o nome da família em situação assim. Ele não quer que fique preocupada, já que sempre consegue sair bem das situações. Harutora acha que é uma garota muito bonita e ser uma pessoa assim idiota como sempre, para confundir os dois com a mesma pessoa, não deve ser muito difícil. Natsume fica irritada pelo fato do mesmo ter perdido o bebê com uma garota bonita. Irritada decide voltar para casa, tentando impedir. De repente Harutora sente uma forte dor. Quando menos espera, sai um bicho da sua boca, então rouba os poderes de Natsume. Ambos saem em alta velocidade, o garoto está se culpando, mas a garota sabe que faz parte dos 2 generais, então não conseguiu notar nada, e na sua casa tem ferramentas mágicas que ajudarão a recuperar energia espiritual. Ato liga para Harutora que o departamento de investigação mágica saiu ontem de noite. Eles devem ter notado onde a Degeri está. Harutora vai deixar a mesa em casa, de repente escuta diversos estrondos e percebe que encontrou a garota sem querer. Enquanto isso, o departamento está conseguindo conter os poderes de Degeri com um campo de proteção. Vez encurralado tem um plano na manga, ele vai mostrar o poder de Haku para todos eles. Assim, saindo um demônio de dentro de um caminhão. Um dos demônios do departamento está tentando combater a criatura, mas não consegue com muita facilidade e acaba sendo derrotado. Sorrindo, pede para que sejam comidos e começa a sugar a energia de todos os presentes. De repente, Harutora recebe uma ligação, então a garota escuta e logo sai do local. Desligando a chamada, sabe que ela está tentando ressuscitar o seu irmão, já que se aferindo às pessoas e seus pais, eles não iam aceitar nada disso. Dagiri não está nem aí para que seus pais pensem ou deixem de pensar, já que são um lixo. Ela só conseguiu se tornar uma dos 12 generais. Desde que nasceu, era tratada como uma cobaia. Eles experimentaram diversas magias proibidas, e na prática, seu irmão acabou sendo falecido por eles. Por conta disso, agora consegue fazer com que o seu irmão volte à vida.
vida, então vai oferecer a sua vida em troca da do seu irmão. Harutora acha que é mais um motivo para desistir, já que seu irmão não vai ficar contente quando saber que ela morreu para salvá-lo. Em um mundo que não tem família, e nem nada, só vai se sentir solitário. Além do mais, a vida de Dajiri apenas começou, conseguindo convencê-la. De repente, uma pessoa do departamento consegue prender a perna da garota. Voltando ao normal, pede para que não atrapalhe, perde ser eliminado. Harutora entra na frente para salvar o homem. De repente, surge Hokuto no local, mas acaba entrando na frente para que o garoto não morra. Assim, sendo arremessada para longe, ao cair no chão, abraça a mesa. Então ela pede para que saia do local, já que o ama, assim sumindo junto ao vento. Daireji acha nojenta pelo fato de estar saindo com seu próprio familiar. Ficando irritado, pede para que não fale mais nada. Ao se retirar, comenta que da próxima vez vai eliminá-lo. Voltando para casa, se lembra da primeira vez que se conheceram. Indo para o ginásio, encontrou a garota. A relação dela foi bem estranha, e depois daquele dia começou a segui-lo por todo canto. Ela sempre aparecia e depois fugia. Todo dia corria atrás dela, em parte porque isso encheu o saco. No último dia das férias de verão, finalmente contou seu nome. Sendo correndo, chega até a casa de Natsume, então pede para que torne seu familiar, gostando de ir para a escola e sair com seus amigos. Não vê espíritos e achava que não tinha talento, mas estava totalmente errado. Não encarou sua responsabilidade como Natsume encararia. Mesmo tendo alguém que tentou fazer com que enxergasse isso, acabou sendo tolo, e Natsume decide aceitá-lo como seu familiar, fazendo o ritual. Agora ele consegue ver os espíritos por conta de ter usado a magia para que isso aconteça. Agora percebe que tem magia espiritual. Harutora está vendo o mundo de outra forma, mas não sabe se vai conseguir realizar o sonho de Hokuto tinha. A cena muda para Daireji, que está perto de conseguir reencarnar no seu irmão. Tem diversos selos em volta do seu corpo. Usa a mesma vespa que picou Natsume. No entanto, sente a presença dos dois em um cavalo Pegasus. Acordando o soldado demônio, consegue fazer uma barreira com sua teia de aranha. Chamando a atenção da mesa, ambos saem correndo, desviando dos golpes. Ambos conseguem voar e Harutora pergunta o que está fazendo, pedindo para que cale a boca. Ele, querendo ou não, vai conseguir reencarnar o seu irmão. Natsume responde que isso é impossível, e nem deveria tentar fazer algo assim. Magias que lidam com almas são proibidas porque é algo que não pode interferir. Este é um encantamento que foi criado na época que as pessoas seguiam a religião cegamente. Não é algo que uma pessoa de hoje em dia possa fazer só por causa das suas emoções. Daireji sabe que a família Kitsushima e Kados foram os únicos que reviveram e fizeram o ritual Taizan Fukun. A garota invoca outra criatura, conseguindo bloquear o golpe. A espada acaba sendo danificada e Harutora pede para que ajude na luta. Logo percebe que ela não tem costume nenhum em batalha. O ritual enfim começou e ambos conseguem escutar tudo. Nas costas surge a criatura demoníaca, conseguindo desviar de todos os golpes. Harutora acabou caindo do Pegasus, então chama Hotokou para ajudar, percebendo que é o mesmo nome da sua antiga amiga. Natsume explica que é sua carta na manga, ou servo familiar usado por causa líder da casa, um dos poucos dragões de verdade no mundo. Harutora não entende o motivo de não ter usado o mesmo desde o começo. Ela explica que não tem o total controle sobre a criatura. De repente, Hokuto sofre um golpe e fica irritado, assim partindo em direção ao soldado com a raiva total. Natsume pede para que pule pro Pegasus. Achando uma loucura, acabou caindo e por sorte a garota conseguiu pegar o mesmo no ar. Harutora pergunta se consegue tirar a espada de modo de defesa para ataque. Com seu sangue conseguiu fazer isso. A espada recebe o poder de Sakura e se transforma na lâmina destruidora de inimigos. Natsume explica que se caso quiser também pode usar o arco para lutar, já que não precisa de flechas. Partindo em direção à criatura, Harutora sai de cima do Pegasus. Com belos golpes consegue cortar as pernas da criatura. Subindo no monstro encontra o seu núcleo. Com bastante dificuldade, saber ser atingido pela criatura. Graças à motivação que Hokuto tem sobre ele, conseguiu abrir a porta do núcleo, e a Natsume com apenas uma flecha conseguiu derrotar a besta, e a proteção que estava no local acabou caindo. Subindo no Pegasus novamente, parte para o ritual, mas a criatura conseguiu voltar de novo à vida, mas Hotokou voltou ao campo de batalha e derrotou uma das duas criaturas. Por estar agindo por conta própria, agora vai lutar contra o soldado. Daireji que está sendo subestimado. Com seu sangue talismã consegue fazer com que os dois caiam e não consigam se mexer. O ritual foi feito e uma aura maligna surge do céu, e Natsume percebe que aquilo não é um deus. Ao despertar, começa a chamar pelo seu irmão. Eu mesmo sabe quem é ela. No passado, ele sempre dava lá de ser uma pessoa muito agressiva. Ao renascer, começa a enforcar a sua irmã, percebendo que Daireji está perto de ser eliminada, pede para que fique mais um pouco junto, já que vai dar a sua vida. Harutora acha bem feito por conta da mesa ter eliminado a sua amada. Conseguiram tirar força graças a ela. Natsume usa seu talismã para quebrar a maldição, partindo em direção ao garoto. Consegue tocar-lhe, um espírito maligno sai de dentro do seu corpo. Imediatamente, Harutora percebe que esse garoto é outra pessoa e não o irmão da mesma. Ele está tentando quebrar o escudo de todo jeito, mas acaba não conseguindo, sendo arremessado para longe. Usa o sangue da família Kitsushima e Kado para tentar quebrar essa barreira. A cena muda para uma mulher falando que vai esperar o mesmo durante anos e não importa quanto tempo passe. Esse homem é Aku. Ao voltar à realidade, Natsume consegue usar 5 elementos para conter a invocação, pedindo para que não olhe para frente e pula por cima do mesmo. Caso faça isso, terá sua alma levada junto.
junto. Ao acordar, percebe que dá heresia, não está entendendo por que seu irmão fez tudo isso. Ao se aproximar, ela pede para que seja eliminada logo, já que eliminou a amada do garoto. Harutora responde para que cuide do seu irmão em vez de ficar falando besteira. Logo ela cai no choro, falando para Hokuto que não acabou. Natsume pega o talismã e percebe que a pessoa que estava nesse local teve o seu espírito totalmente tirado, mas ainda está viva, já que é um familiar de tipo manipulação. Isso significa que o usuário mágico que estava interagindo através de Hokuto ainda deve estar em algum lugar. Harutora não sabia que Hokuto era um familiar, mas certamente vai consegui-la ver novamente. Ao contar para Alta, ele sempre achou a mesa bem estranha, por causa da obsessão que tinha pelo garoto. No entanto, o mesmo não entende de quem ela era familiar, e os mistérios sobre Hokuto continuam solta. Então revela para o seu melhor amigo que está pensando em ir para Tóquio. A cena muda para o mesmo já no local. Ele se lembra que Natsume disse que o familiar sempre fica com seu mestre, então ele foi obrigado a se matricular na escola de preparação Nimyo o mais rápido possível. Ao olhar para o lado encontra Natsume, mas não entende o fato de estar falando com um homem. Ela explica que isso tudo é uma tradição da casa principal, o herdeiro, de Tsushima Kado, deve agir como um homem em negociações com outras famílias. A autora lembra sobre ela ter falado das tradições. Ele agradece o fato de conseguir trabalhar com Natsume novamente. Logo dá para perceber que Hotoku e Natsume são a mesma pessoa. De repente Ata aparece em um local que também vai entrar na escola, o Nimyo. No entanto, Harutora ainda não percebeu que Natsume era sua amiga de infância. Natsume não entende o fato do garoto ter conseguido já que é um amador usando magia. Ele revela que sempre foi um vidente espiritual, foi um efeito colateral por causa do desastre espiritual. Ele é bom em diferenciar humanos de familiares. Esse tempo todo soube que era Natsume. Ambos se mudaram para o dormitório masculino. No colégio percebe que a escola proprietária Nimyo é gigante. Nesse local ele seus equipamentos de última geração, por conta da elite se reunir para se tornarem magos no Nimyo. Ao entrar no colégio percebe que está conversando com uma estátua. Ele se apresenta como Alpha Ômega, familiares artificiais de alto níveis. Ambos já registraram energia espiritual, então tem que se esforçar para se tornar bons magos no Nimyo. Logo a estátua fala que também registrou seu familiar, mas ele não entende que familiar é esse que estão falando. Entrando no local, são recebidos por um gato e são levados para a sala da diretora, Kurakashi Mio. Ela sabe que Harutora é o familiar de Natsume, além de ter escutado que a garota é a reencarnação de Tsushima Kado e Yaku. A atenção que ela recebe também vai ser direcionada a Harutora. Ele fica bravo por conta da mesma ter aguentado esse tempo tudo sozinha. A diretora percebe que ele ficou irritado, então pergunta o que pensa de Yaku. Harutora responde que é apenas um parente velho e chato. Ato ouviu dizer que ele desenvolveu a magia Nimyo Imperial. A pedido dos militares, ele errou um ritual logo antes de serem derrotados e causou todos os desastres espirituais em Tóquio. Ele tinha muitos pontos bons e ruins, é difícil expressar em uma só palavra, mesmo assim era considerado um gênio. Antigamente ele gostava muito de Shoji, mas acabou sendo muito ruim. Ele sempre ficava de mau humor quando se perdia e causava problema para todos. Ato fica surpreso pelo fato da senhora ter o conhecido, mas ela lembra que quando encontrou era pequena, eu mesmo sempre fui humano assim como os dois. Algumas pessoas não achavam isso. Chamado de devoto de Yakuo, eles ignoravam a humanidade dele, colocando cegamente um pedestal. Essas pessoas tentaram até entrar em contato com Natsume. As pessoas consideram a imagem como um tipo de magia. De repente o homem chega no local que também é um mago Nimyo muito ruim, então precisa de algo para se destacar. Ele é o Jin, professor coordenador dos dois. Ao sair do local, Harutora pergunta o que é Hashimuro e Kaguyoki, que a diretora falou. Jin explica que são nomes dos familiares de Yaku. Aqueles que estavam sempre ao lado de Yakuo, ou protegendo, ambos são apresentados para toda a turma, e Harutora percebe que Natsume é excluído, então veio para estar junto da garota. A menina rebelde da sala, Kyoko, fica brava por conta das pessoas serem transferidas na metade do ano e se opõe a tudo isso, já que a família Tsushima Kado tem sempre vantagem. Natsume rebate pelo fato de estar insultando a sua família, então pede para que peça desculpas. Kyoko ouviu falar que Harutora só entrou por conta de ser o familiar. Natsume acha que isso tudo não é verdade, já que uma mera humana não tem tal influência na academia. Kyoko sabe que é realmente verdade é que é a líder da família. Natsume responde que vai se aproximar da líder, já que a família Tsushima Kado atual não é nada além de uma antiga família que foi arruinada. Completa que não importa o que Kyoko pensa ou não, nem para todos nem muito menos para a escola. Ambos ficam encarando uma outra e o professor entra em choque, com medo do que está acontecendo, e Ato está empolgado com tudo isso. Natsume pede para que o garoto fique sem preocupações no colégio. Harutora acha que isso tudo não será possível. A garota explica que Kyoko sempre foi assim, mas o que aconteceu hoje foi estranho. De repente o professor chega no local chamando por Natsume, já que está na aula especial. Ato se aproxima pedindo para que Tenma explique um pouco mais sobre o colégio. Perguntando um pouco mais sobre ela, ele explica que é a neta da diretora. Harutora percebe que a família da garota tem muita influência, mas ele explica que historicamente a família Tsushima Kado tem mais nome. Por conta disso, considera Natsume uma rival. As duas são a mais inteligentes da escola, além de ser as únicas que possuem familiares de defesa. Tenma não sabia que Natsume fica bravo por algo assim, já que sempre foi na dela. Para que tenha ficado brava desse jeito, Harutora deve ser alguém muito próximo a ela.
nela. Ao anoitecer, ela está muito brava por conta do garoto é uma pessoa muito burra, não sabia que a escola Nimio aceitaria. Natsume acha que está na hora do treinamento especial. De repente, o professor chega na sala chamando por ela novamente. Harutora acha melhor que estude em outra hora, já que está ocupado, então deixa uma lista de livros para que o garoto leia. Mas o que quer agora é um feitiço que deixa as pessoas mais inteligentes. Com o papel dos livros foi um aviãozinho. Ao chegar no seu quarto, não sabe se vai conseguir aguentar, mas está com um familiar que o seu pai deu antes de partir. Não sabendo como pode usá-lo, de repente surge uma garota logo na sua frente, que é a sua primeira vez que se encontram. Ela se apresenta como Kon, tem a missão de proteger o seu mestre Harutora. Mesmo sendo inexperiente, quer que o garoto a entenda. Não sabendo o motivo que apareceu do nada, ela explica que acabou assim quando escutou a voz do mesmo. Sempre tem que proteger o seu mestre. Mesmo não lembrando bem, sabe que a família Tsume Shikado, segundo ela, já usou alguma vez. Harutora se lembra que na hora de registrar no local, também teve um familiar. O garoto pede para que mostre o que sabe fazer. Ela consegue ficar invisível, flutuar, manipular o fogo e transformar qualquer inimigo de Harutora em ferrugem para sua espada. Harutora sabe que não vai conseguir usar todo o poder que ela tem, já que é inexperiente. Enchendo os olhos de lágrimas, Harutora não vai abandonar a garota, então conta com ela a partir de hoje, percebendo o quanto tem um rabo e cauda. Explica para o mesmo que é uma raposa, querendo pegar na sua orelha, percebe que se parece com seu cabelo. No entanto, a Natsume entrou no quarto na hora errada e viu toda a cena. A cena muda para um grupo, está mais do que esperado. Eles acham que as pessoas da organização estão sendo cuidadosas demais. O rei acabou sendo vinculado. Se possível, eles gostariam de ser cuidadosos por mais um tempo. A cena muda para um mesmo na sala de aula, ficando distraído o professor. Acha que Harutora está muito cansado, mas Kyoko não quer perder aula, por conta das pessoas que estão atrasadas. Jin pergunta se ela está dizendo que deve abandonar as pessoas que não conseguem acompanhar a aula, respondendo que sim. O professor fala que não há motivos para a escola Nimio resgatar aqueles que não são úteis para o futuro. Aqueles que não souberem o que está acontecendo devem ir embora. Essa é a política da escola, mesmo assim Jin não faz parte dessa política. Mas a escola Unimio fez o coordenador dos estudantes pela Harutora. O que ela acha sobre tudo isso? Ele sabe que não consegue acompanhar as aulas, sabe que ajudaria bastante se levasse isso tudo em consideração. Kyoko pergunta se não liga de causar problemas para todos. Ele responde que não, mas sente mal por isso, e a sua meta é se tornar um mago Unimio. Natsume, o professor, ficou orgulhoso com a fala. Kyoko fica irritado, acha que pessoas assim, sem talento, não devem permanecer no colégio. Aparece um local cuspindo fogo e apontando a espada para o garoto, por conta de não saber o motivo que ela está sendo tão grosseira assim com seu mestre. Harutora acha que ela está sendo grosseira e pede para que pare. Kyoko percebe que ele também tem um familiar de defesa, então evoca os dois familiares que tem para mostrar ao garoto. Uma luta está prestes a começar, mas o professor pede para que faça uma batalha entre familiares. Lá do de fora, Harutora é um novato. Jin responde que mesmo sendo um novato não pode falar desse jeito. Mesmo depois de tudo isso acontecer, tem certeza que ele ainda quer ser um mago Unimio, então acha melhor melhorar suas habilidades naturais do jeito que quiser. Sendo do local, Harutora pede um favor para que encante sua espada. No campo de batalha, Kyoko não entende o motivo que Harutora vai lutar. Ele explica que também é um familiar. Kyoko fica assustada com a revelação e a luta enfim começa. Logo nos mostra quando Kyoko e Natsume se encontraram. No passado, ambas se conheceram. Ao perguntar se ainda lembra da mesma, a cena muda para o campo de batalha, no qual Harutora está partindo para cima sem dó. Com belos movimentos, conseguiu uma certa vantagem, mas acabou tendo a sua espada quebrada e arremessada para longe apenas com impacto. Então a vitória acabou sendo de Kyoko. Olhar para o lado, a garota percebe que Natsume está com uma expressão preocupada em relação ao garoto. Voltando para sua casa, todos ficam muito contentes pelo fato do mesmo não ter arregado de lutar contra a garota. As meninas gostariam de ver Kon, ao chamar pela mesa, ficar fazendo carinho nela. Um dos garotos acha que Harutora gosta muito de garotas. A cena muda para o mesmo no seu quarto. De repente, Kyoko aparece pedindo desculpas por conta do seu problema ser com o professor e não com ele. Harutora sabe que está sendo usado para chegar a Natsume, mas não entende o motivo. Ela explica que se conheceram uma vez quando eram crianças. A família Kurashi costumava ser uma ramificação da família Tsuji Mikado. Logo percebe que ambos são parentes. Harutora pergunta se brigaram ou fizeram alguma coisa do tipo. Kyoko explica que Natsume se esqueceu dela de quando se conheceram. A garota não sabe que Natsume é uma menina. Ela completa que ambos são ligados intimidamente por causa da tradição. Harutora fica envergonhado por conta da relação entre ambos não sendo dessa forma, e ela está mentindo. A relação que ambos têm de mestre familiar. Kyoko agora tem certeza que Natsume só pensa em familiares. O garoto explica que foi ele quem pediu para ser o familiar da mesa. De repente, Natsume surge no local perguntando o que está acontecendo. Harutora explica que ambos estão fazendo as pazes pelo mal entendido. No entanto, ela está muito brava pelo fato do mesmo estar muito atrás dos outros estudantes. Natsume pede para que não dependa dos outros, já que são da mesma família e ambos precisam andar sozinhos para se tornar Unimioji. Já que tem tempo para conversar, é melhor focar nos estudos. De repente cai uma lágrima, se aproximando dela, de repente a parede começa a rachar. Empurrando o garoto surge uma neblina escura, e o homem fala que jogar o coração do rei da estrela no norte. No inferno, como aquele não pode aceitar isso. Essa pessoa é um devoto de Yakuo. O garoto explica que os dois, antes de se matricularem, um devoto de Yakuo fez um contrato com Natsume. Eles tentaram sequestrar o mesmo e ainda lutaram com magia. Por causa daquele incidente, Natsume está sob questionamento pelo escritório da investigação mágica. Kyoko entende o que ela
disse agora, já que tem a pressão de ter um familiar, a família de Tsuchimikado. No topo disso, por conta das pessoas acreditarem que ela é a reencarnação de Aku, sempre é atacada por devotos malucos. Ninguém pensa em se aproximar dela, e ela não consegue chegar perto de ninguém também, para não causar problemas, depois de finalmente ter amigos. Não quer que eles sejam envolvidos. Ao acordar, é chamado pelo homem do grande rei da Estrela Norte. Esse homem quer despertar a garota Komi Aku, para assim protegê-la como seu novo Hishamaru. De repente, os amigos da Natsume aparecem, chegam no local por conta de ter derrotado a maldição. Ele fica impressionado com o que conseguiram fazer, mas algo mostra a diferença entre poderes, assim invocando o demônio segundo o protetor de Sumishikado Yaku, o rei da Estrela Norte, Kakugyoku. Ele se apresenta como Hishamura. A criatura parte em direção a Harutora, que consegue derrotar todos eles com extrema facilidade. Hishamura quer que admita logo que é melhor ficar do seu lado do que o do deles. Caso não faça isso, terá que eliminá-los. Quando ele dizer, Harutora pede para que pare, porque agora tem amigos e precisa confiar neles. Ficando motivada, diz apenas ao homem que é sua única família é Harutora. O rapaz começa a ficar louco, então pede para que elimine todos, que usa seus dois familiares para cortar a fera da besta, conseguindo ficar em pé do feitiço da eletricidade, assim caindo no chão e Harutora consegue cortar a máscara da besta. No entanto, ele fica descontrolado, e o homem sai correndo por conta de não poder controlá-lo. Para eliminar Natsume, Harutora consegue chegar a tempo e pegar a mesma, assim saindo correndo do local, ficando em um lugar seguro, e invoca Hokuto, que com um simples golpe consegue derrotar a criatura. Se levantando, agradece a Tenmi e Kyoko pela ajuda, principalmente Kyoko, que ajudou na mesma hora que tratou mal a garota. No dia seguinte, eles se encontram no quarto, e o tempo todo aquele Kakyoki era falso, já que os demônios não são daquele jeito. De repente, Natsume chega no local, que a partir de hoje vai começar a morar no dormitório masculino, já que é um garoto, e Harutora precisa protegê-la, já que é o seu familiar. Enquanto está sozinho com Kyoko, o sonho dela é começar a namorar com Natsume, então precisa da ajuda do mesmo. Harutora não pode contar que Natsume é um homem, e Kyoko acha que o garoto se apaixonou por ela. Mesmo assim, seus sentimentos não irão mudar. De repente, a mesa aparece no local, saindo correndo. Natsume não liga para quem se apaixonou, não, quer apenas que não esqueça do seu trabalho. De repente, morando no dormitório, acha que pode estar acontecendo algum triângulo amoroso. Passando pelo local, nota que os dois estão em uma posição um tanto quanto esquisita. Pegando seu celular, começa a tirar fotos e se apresenta como Kifo Aku, supervisora do dormitório feminino. A Mako, sua amiga, contou tudo sobre os dois, que ficou até com vergonha e viu que tudo era verdade. Ele quer apenas que apague essas fotos que ele tirou por conta de ser um mal entendido. De repente aparecem ainda mais garotos e vê a cena, então quer fazer um romance baseado nos dois pelo celular. Se encontrando com Yato, ele explica que o semi-servo que a Natsume fez para tomar banho se descontrolou. E quando Harutora tentou lidar com a situação, as pessoas viram tudo. Graças a isso, duas pessoas só têm olhos para os dois depois do que aconteceu. Natsume não sabe onde enfiar a cara e de repente Mako aparece no local, fazendo um joinha, logo sai e percebe que Yato também faz parte da fantasia. Harutora acha que é tudo muito arriscado, já que ela é menina e está em um dormitório masculino. Natsume responde que basta mostrar o corpo masculino, uma vez que ninguém vai suspeitar de nada. Harutora quer se divertir um pouco, já que veio do interior, e fica apenas estudando e não faz mais nada. Yato dispensa por conta de ter algumas coisas para fazer, então terão que ir sozinho. Natsume fica envergonhada por conta de ser o encontro, e Moko atrás do pilar fica escutando tudo o que tem a dizer. No dia seguinte, ambos estão andando juntos, e Harutora nota que a garota só anda com uniforme. Ela explica que não tem roupas masculinas casuais, só vai em uma loja de conveniência ou livraria. Andando pela cidade, o garoto acabou sendo enganado por seus amigos, e os homens da cidade foram contar tudo errado, só para zoar com a cara dele. Andando juntos, Harutora percebe que já faz muito tempo que os dois não saem juntos, desde que eram pequenos. Natsume comenta que andaram juntos no fogo de artifício, no entanto ele não lembra desse dia. Disfarçando, não quer contar que ela é Hokuto. Harutora quer ir para o brechó, ficando envergonhada, nunca foi para uma loja na cidade, sempre faz as suas compras em lojas online. Harutora acha melhor que continue andando pela cidade até encontrar alguém. Natsume fica brava, por conta de ele não ter pesquisado nada antes de ir ao encontro. Ele responde que esqueceu que é o familiar de uma pessoa antissocial. Ficando irritada, diz que vai levá-lo para um brechó. Andando por 3 horas, acabam ficando perdidos, e nota que estão perto de motéis. Ela fica triste por conta de sempre dar tudo errado quando é seu encontro. De repente escuta a voz de Mako e da sua amiga que estão atrás de ambos. Ela tem certeza que os dois vieram para esse lugar e já estão em estado mais avançado. Não tendo o que fazer, tiveram que entrar no primeiro motel que viram pela frente. Vendo que já está no local, acha melhor descansar. Ao ligar a TV, nota que está passando um programa um tanto quanto sócio-educativo. Natsume pede desculpas pelo fato de ter a convidado para sair, mas agiu de um jeito estranho e estragou tudo. Ele não liga para nada disso, por achar que pegou seu azar ao sair com o mesmo. Ela começa
começa a espirrar. Então Haruto acha melhor que tome um banho primeiro, ficando envergonhado de decidir. Ekon aparece de repente, para avisar que sempre está do lado de ambos. Não queria atrapalhar no começo, mas a situação resultou a isso. Ou queria que avisasse só quando rolasse tudo o que tinham para fazer. De qualquer modo, Ekon percebe que os familiares e inimigos estão se aproximando cada vez mais do local. Então pede para que tomem cuidado. No lado de fora, Kyoko e o Quatro Olhos estão usando seus espíritos para saber onde estão os dois, já que Mato jura que os dois vieram para um hotel. Elas precisam de provas definitivas para que possam impedi-los de cometer um grave erro com sua juventude. Yoko acredita no Natsume até debaixo d'água, então vai achar o mesmo para que possa provar que é inocente. Então Harutorai está perto de ficar louco, por conta das supervisoras estarem atrás de ambos. Natsume acha que está preocupado demais. As habilidades de Kyoko são sérias em usar semi-servos, no entanto não são pares para ela, já que enganou a todos. Quando decidem relatar outro problema, a cena muda para todos, no qual o professor Jin chegou no local, porque tem que resolver alguns problemas. Jin fala para todos eles que os semi-servos também são invocações, só xamãs japoneses profissionais podem usá-los. Seus alunos são exceções, mas não deve fazer novatos usá-los, por um motivo tão estranho, mas os sentimentos o emocionaram, então vai ajudar ambas. Seu lema como homem é retroceder nunca, não pode deixar algo tão divertido logo se corrige, algo tão sem vergonha acontecer. Ambos estão perto de ficar loucos, e Natsume fala que era para Kon ter avisado antes o que está acontecendo. Eles estão em perigo já que o professor Jin é um profissional e não sabem o que ele é capaz. Percebendo o perigo e o caos, chama Atuka e os dois a saírem de mansinhos. Ao chegar no local, todos estão reunidos para acabar com o mal-entendido. De repente Harutora chega, e Kon logo atrás, dizendo que esqueceu a toalha mortal. Todos acham que ele fez coisas estranhas com seu familiar. Ekon não se ajuda por conta de estar sempre falando coisas de duplo sentido. Enquanto isso, Jin conseguiu capturar aquele homem. E acha que o baixo nível do departamento de investigação é uma piada. Acha que os bons mesmo ficam no departamento do exorcismo. De repente chega a diretora parabenizando por ter feito um bom trabalho, já que sempre fica observando seus alunos. Jin acha isso tudo perigoso, já que sempre soube que esse cara é um fanático pelo Yaku, e mesmo assim o deixou solto assim. Era sabendo de antemão que ele estava envolvido com um grupo de galhada, mas é só isso. Jin precisa de medidas mais contundentes se caso eles aparecerem agora. A cena muda para um homem no qual percebeu que um dos seus homens acabaram sendo presos. O plano acabou não saindo como esperado. Um dos caras é que não pode ir para confirmar, e o senhor comenta que ele foi descoberto por Jin. Ambos se conhecem já faz um bom tempo e por sorte conseguiu fugir, mas em troca de uma perna. O cara acha que Jin é uma pessoa promissora. E a líder da escola xamânica é uma astróloga competente. Ela provavelmente já previu todos os planos. O homem está se retirando, mas antes pergunta quem é Harutora. O cara explica que é o filho da família secundária. Finalmente o tigre e o dragão se reuniram, mas o tigre está bem enferrujado em comparação ao dragão. Mas o homem pede apenas para que Domon o senhor não exagere. Logo nos mostra que um homem não tem um braço. A cena muda para Harutora e seus amigos indo embora para o dormitório. Todos estão indo juntos para o colégio no dia seguinte. Harutora está estudando até indo para a escola por conta Natsume não dá um minuto de paz para que possa ficar de boa. Mesmo estudando durante 6 meses não conseguiu passar. Natsume pede para que não desista por conta de ter a prova prática, treinando com Kyoko. Conseguiu combinar seus golpes com Kon e derrotar com muita facilidade a armadura da garota. E Harutora acha que pode se dar bem na prova prática. No entanto, Natsume fala que não pode ter artefatos mágicos para uma prova prática assim. Mesmo assim, ela ficou muito feliz e não consegue expressar isso. Na sala da diretora, ela explica que vão criar um desastre de imitação que terão que purificar, já que foi vítima de um desastre espiritual 2 anos atrás. Ainda luta contra essas sequelas vai dar vantagem para o garoto. Até percebe que a senhora está bem preocupada com ele, mas sempre que vê na sua mente algo sobre o desastre fica bem irritada, porém pretende superar o evento o quanto antes. A cena muda para o mestre do Oman, no qual arrumou alguns peões. Ele sabe que o homem que está conversando agora pretende morrer, mas o festival ainda continua. Ao sair do local, ele relata uma coisa para Tejeri, e de repente Harutora e seus amigos surgem no local. O rei da estrela polar é Natsume, e nota algo diferente em ato. A cena muda para Jin Amani, o seu ex-chefe. Ele apresenta o sucessor do mesmo Hirata Hatsune. Ele lidera a investigação sobre o grupo de galhada. O leque divino Amami Daizen é um dos 12 generais, e Jin a Sombra já foi um dos 12 generais divinos. Jin olha para o garoto com uma cara irritada. A cena muda para Harutora, que finalmente arrumou um tempo para comer. Perto de comer, Natsume aparece no local, pedindo para que enche a cabeça de conhecimento antes de encher a barriga. Kon está irritada com a situação por conta de não ter permitido arruinar uma refeição. Vendo pela janela, percebe que Yates está sempre afastado dos outros. A cena muda para Jin, que estão conversando um pouco mais sobre o ataque terrorismo espiritual 2 anos atrás. A grande purificação foi causada pelo grupo de galhada, usando seu departamento espiritual como fachada. O chefe do bando da Shirikidou faleceu e o departamento espiritual foi extinto, mas o grupo da galhada existe até o dia de hoje. No entanto, Jin pede para que não fale com ele de forma tão formal assim, por conta de ser professor agora. Mas o senhor quer realmente falar alguma coisa que tem conhecimento, já que Natsume está no
colégio. Jin pergunta o motivo que foi chamado para o local. Hiratara fala que o grupo de Garlhada voltou a agir. É alguém muito importante, o do arquivo D. Ele contratou um membro do grupo, um ex-xamã do departamento espiritual. Shihira, o braço direito do Tajiri Shido. A cena muda para Ato pensando no qual a diretora disse que a história é extremamente difícil de ler. É por causa das sequelas que ficou assim. Há muito caos reservado para Ato no futuro, apesar de não conseguir ajudar o garoto diretamente. Pode ensinar como superar tudo isso sozinho. Assim pode viver como bem desejar. No entanto, Ato não tem nada a desejar da vida. A diretora fala que por enquanto não. Subestimar o potencial não é algo inteligente de agir. De repente, Harutora surge no local, que terminou de fazer os exercícios, mas ele não sabia na prova de amanhã tinha que purificar um desastre espiritual. Ato responde se a turma agir todos juntos vão conseguir. Natsume vai ficar só olhando, por conta ela não precisar fazer. A escola xamânica prioriza a habilidade. Harutora está preocupada e pergunta o que está acontecendo já que tem algumas sequelas, mas o garoto responde que não foi nada, mas agora consegue concentrar em aulas espirituais, o tratamento que o pai de Harutora fez. Está indo nos conformes, mas não pode fazer nada absurdo, logo se retira do local para Natsume não acordar. E ver que está fora, Ato percebe que ele é igual ao seu pai. A prova prática começou, mas aquele homem que foi citado, Shihiro, está vendo tudo de cima do prédio. Natsume percebe que eles estão com bastante dificuldade, então pede para que possa ajudar, mas a hora do local está ficando cada vez mais forte, o chão começa a rachar de repente. Shihiro colocou diversos amuletos pela cidade, então o professor quer que ligue para a central de atendimento do departamento do exorcismo. Ato começa a sentir uma forte dor de cabeça, mas pede para que não seja tocado. Enquanto isso, na central do exorcismo, percebe que as portas demoníacas da frente dos fundos de Tóquio, assim como 2 anos atrás, estão abertas. Um terrorismo espiritual. A barreira está cada vez mais forte. Natsume invoca Harutora para ajudar com tudo isso, assim conseguindo acabar com o que começou. Ato começa a sentir a presença de um ser espiritual e pede para que todos saiam logo. Esse monstro é um fase 3, um Nui. O professor usa seu talismã para conseguir fazer com que a criatura fique um pouco desatenta, então decide ser a isca para todos sair do local. Harutora pega Ato no colo e comenta que o garoto está com muita febre, além de perceber que está com medo de alguma coisa. De repente, o devorador de ogros aparece no local. Shihiro está surpreso por quando o mestre se encontrado com o rei da estrela maior. Chegando mais perto da criatura, começa a gritar bem alto. Todo o local ficou com medo e o poder da palavra pediu para que cale a boca. Chegando perto de usar o poder do raio, a criatura sai correndo para acabar com a feras do poder do fogo, assim fazendo-o cair no chão. Olha para o lado, nota que a reencarnação de Yaku está no local. O professor pede para que não toque nela, pedindo para que fique parado e se aproxima da mesa. Ele ficou sabendo que fez da Jiri chorar, um general divino. Zoar pessoas menor que se acham fodões é muito legal. De repente a criatura surge no local, e com a barreira de 9 símbolos, conseguiu derrotar a besta. De repente o homem percebe que é outro desastre natural, um desastre móvel. Ato foi possuído por algo, então se aproximou e deu um chute na cara de Harutora. Pegando o Ato pela cabeça, começa a achar que é um híbrido excelente, assim nascendo um par de chifres na cabeça do garoto. Nos é mostrado que no passado, Yato não ia muito com a cara de Harutora. Tinha tudo para menosprezar um híbrido assim como ele. Em uma noite deu diversos socos e chute na cara do garoto, e se sentiu bem por ter feito isso. Voltando para o campo de batalha, ele acha que Yato é bem meia boca. Pede para que deixe o demônio controlar por completo. Daí Shirei igualzinho ao mesmo. O ataque terrorista 2 anos atrás foi orquestrado por um homem que usou para causar um desastre espiritual. Ele se tornou um demônio. Como exorcista independente, não pode ignorar uma fonte de desastres espirituais. Ato pede para que tire a sua mão. Para o garoto não importa se é um general divino ou coisa do tipo, é um híbrido, caso seja a pessoa convencida será eliminado. Dando um soco na cara do Ato, fica no chão pelo fato de estar tentando se controlar. Cagamente vê seu poder pede para que caia dentro. De repente alguns familiares aparecem com asas negras, pedem para que o homem pare. De repente surge um outro general divino. Harutora lembra que viu o mesmo na TV nesses últimos dias. Ele não sente mais a presença de monstros, já que Kagami deixou o mesmo escapar. Ele pergunta o que aconteceu. O Mesmo explica que acabou deixando Noé escapar pelo fato de uma coisa estar atrapalhando. Zanjiro pede para que o Mizu vá junto para tentar encontrar o Noé. Antes dele menciona Harutora, Ato e Natsume. Com certeza vai lembrar desses nomes. Logo em seguida some, porque usa o passo espiritual para viajar através de um pulso espiritual, uma das técnicas mais difíceis. Ao levar o mesmo para o hospital, eles estão arrumando o selo que o pai de Harutora colocou no garoto, mas ele pede desculpas por não ter contado nada sobre esse assunto. Recebe receber um tratamento o tempo todo, foi visitar ele com seu pai algumas vezes e viu como era doloroso. Durante as sessões, às vezes perdia o controle e começava a se transformar num demônio, mas agora ele está bem. O professor pergunta o motivo que Kagami está no local.
Homem explica que o garoto é um agente independente, não é incomum se trombar com ele durante ritos de purificação. Há 4 nus confirmados, 2 no portão demônio e 2 no portão demônio dos fundos. Os que estavam em Ueno e Shiganawá já foram controlados, mas os outros 2 conseguiram escapar. O departamento de clarividência procurando com força total, mas ainda não conseguiram encontrá-los. Suzuka pergunta o motivo que usa o dragão de Natsume como isca. A senhora explica que os desastres espirituais dinâmicos preferem win refinados que dragões possuem. Não vai obrigar a garota a fazer isso, mas pede para que Kyoko ache de forma educada no colégio. Natsume está com dúvidas se caso seu pai deu permissão para isso acontecer. A senhora responde que foi isso que o departamento de segurança havia dito. Nesse caso, Natsume vai reportar ao departamento do exorcismo. A senhora comenta que o desastre natural é o mesmo de 2 anos atrás. Há uma possibilidade muito alta de que possa ser um ataque terrorismo do devoto de Yaku. É por isso que é mais seguro que Natsume fique no departamento de exorcismo. Ao receber um telefonema, as pessoas do hospital relatam que Yato acordou e quando ninguém estava vendo, desapareceu. Ele está um pouco desorientado com tudo o que aconteceu. Voltando para os quartos, Natsume pede para que vá atrás de Yato. Harutora não quer ir por conta de ser guarda-costas da garota. Ela sabe que se caso não for atrás, não vai conseguir se concentrar. Saindo do local, se separa com seus companheiros, enquanto Natsume vai ter um dos 2 generais divinos como seus guardas. Ele acha que não vai acontecer igual 2 anos atrás. Não sabe ainda se vão conseguir ou não ser capaz de atrair ou não é com sucesso. O segredo do plano de Natsume. Logo é apresentado Hirata, o investigador dos crimes mágicos, que também irão com eles hoje. Mas o que vem na mente de Natsume é uma cena perturbadora que aconteceu. A cena muda para Yato, que está caminhando na cidade escutando voz na sua cabeça dizendo que é um demônio. Não tem sentido nenhum e nem compaixão por ninguém, fica apenas buscando prazer momentâneo. Sempre ficava achando de arrumar um problema, mas no fim não quis se tornar igual ao demônio que viu nessa manhã. Enquanto isso, Harutora está correndo para saber onde está seu amigo. Esbarrando em alguns bêbados, quase apanha no local. Por sorte acabou encontrando um homem que ajudou a se livrar desses caras. Explica que quando estava passando encontrou Yato no local. Então fala onde está o garoto. Ao encontrar o mesmo, pede para que volte para casa. Enquanto isso, Natsume está usando seu dragão, que no presente a família Tushiki Mikado é a grande responsável pelos desastres espirituais. Mas também responsável por purificá-los. De repente, Maera 01 aparece no local. Enquanto isso, Harutora está tentando fazer o seu amigo voltar para casa. Ele não sente mais o espírito do garoto, e sim um forte cheiro de demônio. No entanto, ele sabe que se caso voltar, sempre vai ser uma bomba relógio. Harutora lembra do mesmo, que chegou no colégio para ver se consegue exorcizar o demônio por completo. Hato sabe que vai estourar novamente antes que consiga curá-lo. Então acha melhor se transformar ao ser purificado, se tornando o demônio. Solta uma forte rajada de vento. Enquanto isso, os 12 generais combinam seus golpes de chamas, enquanto Zenjiro contém a maldição e por último o homem acerta as asas do dragão, para que caia no chão. Mesmo assim não foram capazes de derrotar a besta, enquanto isso os 2 estão trocando socos, e mesmo assim Yato não consegue acertar os golpes no seu amigo, levando o garoto ao chão. A amizade que os 2 têm não é algo simples que demônio pode dar um fim. Não tem escolha a não ser lutar contra ele. Voltando ao normal, Harutora não quer que cause mais problemas. Dando um soco, Harutora acha que está velho demais para esse tipo de preocupação. Assim volta para os generais tentando exorcizar a criatura, mas acaba surgindo outro demônio nas costas que ficou ainda maior. Então pede para Hokuto ir atrás da besta. Enquanto isso, o mesmo homem está usando mais um portal para que os demônios não sejam derrotados. A sequência de desastres espirituais chama 01. Mudou para a fase 4, Noé está saindo correndo do local, então Zenjiro pede para que leve as crianças para longe. Natsume sobe na garupa pelo fato deles precisarem do Hokuto para atrair a besta. Indo juntos para casa, Zenjiro usou seus familiares para tentar derrubar a criatura que não foi o suficiente, então deixe com que Hokuto faça isso. A cena muda para Yato, a diretora explica que retirou o selo do ogro. Os resultados do sintoma vêm dessa forma, agora pode ser capaz de controlar o ogro e não segurá-lo. Quando entrou no colégio, recebeu a opção de controlar o ogro e não fugir dele como se fosse o covarde, oficial independente Kagami, mais conhecido como Devorador de Ogro. Ele usa os ogros que dominam e sugam o poder deles, ao invés de comê-los. Eles transformam os ogros em forragem. No entanto, o mestre do Yado uma condição sobre o tratamento só se o filho de Harutora cuidar disso. Enquanto isso, os exorcistas estão lutando junto para conseguir derrotar a criatura. A cena muda para Hokuto, que está lutando contra um dos Noé. Ao chegar no local, encontra Harutora na sua frente, mas logo é recebido por um golpe de chamas. Olhando para o lado, percebe que Mutobe está no local. Ele invoca uma criatura e Natsume consegue ver o Noé indo para o jardim, então decide ir atrás para conseguir parar a besta. Os familiares de Kinjiro vão juntos, e logo a moto pilota sozinha, enquanto joga Harutora para o céu e faz com que caia na moto. Zenjiro ficou no lado para derrotar o homem, enquanto estão andando de moto, de repente Hokuto cai do céu, enquanto Harutora sobe no mesmo e pede para que leve até Noé. A cena muda para Ato, que é um familiar da família Kitsushi Mikado, e o Kikaze foi o pai de Natsume que enviou. Pelo fato de ler as estrelas, conseguiu saber sobre o perigo que vinha para a cidade. De repente, Tenma aparece no local e está feliz pelo fato do mesmo ter voltado a ser quem era antes.
pedindo para que espere um pouco dar o cajado de Harutora. Enquanto isso, o garoto está lutando contra a besta. Okuto consegue segurar no enquanto o Kon voa para dar um golpe, mas acaba tomando um peteleco e voando para longe. Harutora usou o talismã para assim dar um golpe na criatura. Os familiares de Zenjiro aparecem para ajudar. Kon volta novamente e acaba recebendo outro peteleco. Okuto consegue ferir a besta, mas Harutora, perto de cair no chão, consegue ser salvo. O garoto está perto de ser atacado, mas Kon aparece na sua frente para conter o golpe. Ato está indo para ajudar os seus amigos, pelo fato de não ter sido abandonado quando mais precisava. Agora não tem mais medo de usar o poder do ogro e ativa para derrotar a besta. Até aparece no local, com o poder do ogro arremessa a lança para Harutora, conseguindo pegar a certa besta, e mesmo assim não foi suficiente para derrotar Noé. Natsume usou o poder do talismã, assim conseguindo selar a criatura. Kagami viu tudo a cena, acha que os boatos da garota podem sim ser verdades. Ele percebe que Ato tem o mesmo ogro de 2 anos atrás, se perguntando o que aconteceu. Nas costas do mês aparece Jin. Kagami promete que um dia vai aparecer no colégio, pelo fato do mês achar alguns alunos interessantes. Colocando a sua bengala nas costas do homem, fala que se caso encostar nos seus alunos não vai perdoá-lo. Pelo fato de Kagami saber mais do que ninguém sobre o mesmo, estudaram juntos e treinaram também, até um nível diferente do garoto Miyoko e da reencarnação. Kagami mal pode esperar para chegar ao dia de eliminar Yato. Quem sabe que se caso quiser não precisa esperar. Zenjiro chega no local de repente, espera que Mutube tinha um feitiço de suicídio. Doman chega no local falando que são apenas crianças, e nessa noite se divertiu bastante, pede para que cresçam logo e vão para o seu lado. Ao ser tirado do local, se apresenta para todos como Doman, assim deixando uma presença aterrorizante no local. No final do episódio, estão fazendo um ritual pela morte do Mutube, agora é para deixar o resto com ele. No dia seguinte, as pessoas são felizes pelo fato do desastre espiritual ter sido purificado antes do governo declarar estado de emergência. O índice foi chamado de Festival da Segunda Purificação das Bonecas, e os noticiários contaram a história durante dias, falando dos efeitos. Enfim, as férias de verão terminaram e mais um ano se iniciou na escola, onde Suzuka foi apresentada como a garota prodígia do colégio. Ela está falando de forma doce, mas Harutora sabe quem realmente ela é. Olhar para o lado, nota que Harutora está olhando, não perdendo a oportunidade de falar para todos que o garoto foi seu primeiro beijo, assim deixando todas as pessoas assustadas. Ryoka fica brava pelo fato de ter beijado logo a menina prodígia do colégio. É a Vegeta que veio a uma escola do interior. Suzuka é o rosto da agência Onimyo, é uma estrela do mundo todo. Todas as pessoas do colégio querem saber como exatamente aconteceu. Ele beijou uma das 2 generais. No fundo, a Natsume fica estressada e quer ter uma conversinha com o mesmo. A cena muda para Jin conversando com Zenjiro, que veio para o colégio por conta das indisciplinas, agora terá que ser reeducada. Voltando para Harutora, ele explica que foi sim seu primeiro beijo, mas não teve sentimento nenhum envolvido quando se beijaram. Natsume não está nem um pouco confortável com ela no colégio, mas Harutora pede para que deixe tudo com ele que vai se resolver com a garota. Ao chegar na sala da mesa é explicado que Suzuka acabou de ir para casa, mas as garotas estão querendo saber se os dois são namorados, mesmo falando que são apenas conhecidos. As meninas ficam entendendo tudo errado. Kon aparece na frente do mesmo, nervoso com o que está acontecendo com os dois, tentando explicar não consegue pelo fato de ninguém escutar. No entanto, Kon sente a presença de uma garota raposa. Todo mundo fica achando que ela faz parte do primeiro ano, mas está no último ano e sim é sua senpai. Se aproximando da Kon, ela fica com medo de ser tocada, logo fica inquieta no chão pelo fato de não ter conseguido tocá-la. Ela soube o tempo todo que Harutora tinha um familiar assim. Antes dele tenta tocar novamente na garota, mas sem sucesso. Andando pela biblioteca, enquanto a Suzuka que se caso o dia dele for ruim, dela foi muito bom, dizendo que seu dia foi um inferno, começa a dar risada. Logo pergunta o motivo que veio até esse colégio. Suzuka não quer dizer, pelo fato de Harutora ser seu primeiro beijo, gostaria de saber. Ficando envergonhada, explica que é sua punição. Se tudo fosse de acordo com o plano, não estaria nesse mundo. Graças a Harutora não foi possível, e acha que fez bem em estar no local. Ela conseguiu enterrar o seu irmão de forma certa, graças a isso recebeu apenas de 3 anos e teve a sua magia selada. Se aproximando fica bem envergonhada, e Harutora percebe que ela não consegue esquecer o que aconteceu naquela noite. Harutora fica impressionada pelo fato da garota não lembrar de Natsume, a mesma menina que conheceu naquele dia, se despedindo quer que seja apresentada, mas no seu quarto lembra do que aconteceu no dia que pediu para ser eliminada. Para pedir uma coisa dessa, não precisa se despedir do seu irmão apropriadamente. Ela se lembra das palavras do garoto, por ter salvo o inimigo que queria abdicar sua própria vida. Agora precisa mudar, mas acabou eliminando uma pessoa querida para Harutora. Na sala de aula precisam arrumar um jeito de descobrir que Natsume é a pessoa que ela encontrou no passado. Suzuka chega de repente na sala de aula, chamando pelo garoto, fala bem alto, e para todos ouvir que encontraram depois das aulas. As pessoas ficam todas surpresas com a resposta repentina.
Ela queria vê-lo apenas para dar um oi, levando a garota para um local afastado. Todos ficam achando que Harutora é realmente um pegador dos bons, pedindo para que não vá até a sua classe. Ela odeia o primeiro ano pelo fato de ninguém chegar aos seus pés. Depois disso, passou dias e dias e ela ainda está indo atrás do Harutora o tempo todo e sempre Natsume tem que se esconder para não ser pega. No final do dia, ela não aguenta mais ficar se escondendo o tempo todo. Ele tem que achar um jeito para revelar a verdade. Encontrando a garota na saída, leva à mesa para tomar um café. Todos da escola acham que realmente são um casal oficial. Conversando com a garota, acho que fez bem para o colégio. Agora pode encontrar um novo eu. Além de preservar a sua imagem como um dos outros generais, ela não entende motivo que não odeia depois de tudo que fez. Ficou com uma tremenda cara de choro. Harutora acha que é melhor contar a verdade pelo fato da mesa estar inquieta com tudo o que aconteceu. Ele ficou preocupado e já foi bastante. Graças a ele, Suzuka não conseguiu ver seu irmão, começando a chorar horrores. Harutora explica que Hokuto não morreu. Ela foi feita com uma magia esquisita e alguém estava controlando de fora. A pessoa que conversou e riu com ela disse que Hokuto ainda está em algum lugar. Veio até a cidade para ver se consegue encontrar a pessoa que estava controlando Hakuto. Ela acha bem irritante, pelo fato de ter ficado preocupada até agora com tudo o que aconteceu, então vai conseguir encontrar seu novo eu com suas próprias mãos. Ficando irritada, pede para que a pessoa pare de espiar, pelo fato da magia da invisibilidade ser muito fraca. Tropeçando no local, era apenas Natsume que estava escutando tudo o que estava acontecendo. Ela conseguiu lembrar que Natsume é aquela mesma menina quando se encontraram, achando interessante. No dia seguinte se encontrou com os dois e está caminhando para o colégio. Todos não podem saber que Natsume é uma menina, se aproximando da garota e é que sejam boas amigas. Ambos agora acham que são ferrados pelo resto do colégio. Os dias foram se passando e Suzuka foi fazendo Natsume fazer as coisas para ela, pelo fato de saber o grande segredo que a mesa esconde do colégio. Ao chegar na sala de aula, quer encontrar um jeito de negociar com a mesa. Ela não quer saber de acordo nenhum, quer apenas escutar a palavra assim dos dois. Os dias foram se passando e o grupo está cada dia mais cansado das torturas matinais, tanto que não estão nem dormindo direito. Ambos estão achando que o dia é realmente bem importante, mas de repente essa é uma ligação de Suzuka, não querendo atender de jeito nenhum. Ela aparece no local e, como castigo, Harutora é obrigada a mostrar o seu quarto. Ao entrar no local, acha um quarto bem simples que não tem nada demais, apenas alguns tigres e mais nada. Agora é a vez de Natsume, não querendo de jeito nenhum, acabou sendo amarrada. Na porta tem diversos encantamentos, conseguindo desencantá-las não tem mais nada. Ao olhar para o lado, nota que tem encantamento ainda pior dentro do guarda-roupa, pedindo para que faça silêncio. Natsume faz de tudo para que não desencante. Harutora cansou disso e desamarrou a garota, então chamou Hakuto para proteger o local com a sua vida. Ao acordar no dia seguinte, Kon percebe que não consegue deixar a sua forma física, após ser arremessada contra o feitiço. Caminhando todos juntos, ficam surpresos que o familiar não consegue nem mesmo ficar invisível. Acho que deve ser por conta do armário, mas também acha que isso é impossível e Suzura concorda. O garoto acha que as duas devem estar de complô, caminhando para o colégio quando quer ficar sozinha no quarto e decide ir atrás do seu mestre. Parecendo o agente 007, está esquivando de tudo e de todos. Ela percebe que Harutora está o dia todo sonolento, então precisa arrumar um jeito de fazer com que o seu familiar volte a ficar invisível, para não usar mais tanta energia. Enquanto isso, Kon está vendo tudo o que está acontecendo. A garota acaba esfregando a sua cauda em todo mundo. Saindo correndo do local, acaba encontrando 4 olhos, pedindo para que não fique andando por aí sem seu mestre, acaba tomando um soco na cara e caindo. Andando pelo colégio, todo mundo fica surpreso ao ver um tigre voando. Então foi relatado para todos que tem uma pessoa suspeita caminhando. Pede para que todos voltem para a sala de aula. De repente, Kon aparece novamente, Momoe acorda, assim tomando outro golpe no ponto vital. De repente, Zenjiro aparece no local, junto da força armada. Ao chegar na sala da diretora, é explicado que Enemy está no local. Eles não sabem como conseguiram passar da entrada. Zenjiro acha que pode ser familiar de alguma pessoa que está perdido. Para conseguir passar da barreira, precisa ser tão forte quanto os 12 generais. Precisam dar um jeito para acabar com esse tigre. Kon está se escondendo e não entende o motivo de coisa terem ficado assim. De repente, Suzuka aparece nas costas da garota. Ela veio até o local apenas para ajudar Kon. Se ela tiver a mesa no local, é ruim para seus planos. Vai atirar Kon usando seu poder de invisibilidade. O feitiço não funciona, então ambas saem do local juntos com seu moletom. Encontrando Zenjiro, Suzuka usou o poder da fumaça para que consigam sair do local, não querendo deixar que fuja. Usa a espada para parar, assim conseguiram sair do colégio. Saíram correndo de volta para casa. Suzuka não sabia que Zenjiro iria pegar tão pesado assim. O professor Jin apareceu na frente das duas para dar bronca. Harutora percebe que tem uma blusa igual a sua no colégio, mas Haruto acha que realmente é a dele. Voltando para casa, Harutora acabou recebendo uma bronca por não ter feito nada. Mesmo assim, ficou feliz pelo fato da Kon ter voltado ao normal. Então se despede da Suzuki e volta para o celular do celular.
Suzuka acabou comprando mesmo um tigre para dormir abraçada e lembrar do Harutora. Enfim, chegou o dia do campo de treinamento. Harutora e Natsume estão muito animados. Nada é pior do que aguentar Suzuka o dia todo enchendo o saco, mas o professor pede para que não fiquem tão animados assim, para não ficar decepcionados. Ao chegar no local, o garoto explica para todos que Ato ficou com seu pai para completar o selo que vai funcionar melhor depois do incidente. Subindo juntos, acho que nada pode acabar com o dia dos dois, mas não esperava que Suzuka estaria no local por fato do professor ter a chamado para fazer parte do grupo. Todos estão usando os familiares para fazer comida. Momoe e Harutora estão com bastante dificuldades para controlá-los, mesmo assim conseguiram fazer uma bela comida com os poderes. De repente Suzuka aparece no local querendo experimentar o seu curry, dando para o mesmo, acho que isso não é comestível. Enquanto ela pegou o curry do mesmo, Ato chegou no local após conseguir completar o selo. Ele queria apenas conversar com a garota, por isso está no local. Logo após tiveram que limpar os pratos e fazer tudo. Harutora acaba deixando a panela cair no caminho contra a mesma menina que estava querendo tocar na Kom. Ela não está lembrando do Harutora nesse momento. Percebendo o que está acontecendo, chama a Kom e começa a tocar na sua cauda. Ficando com ciúmes, conseguiu lembrar do garoto e quer levar a mesa para casa. Ele fala que isso não é possível. Para que possa responder a pergunta de Harutora, precisa tocar na cauda de Kom. Deixando que faça isso apenas por um tempo, pergunta se é possível fazer um familiar simples parecer agir como se fosse um homem e manipulá-lo remotamente. Ele responde que é possível, requer muita habilidade para fazer com que as pessoas pareçam que é o familiar. A todo tempo ela gostaria de ter Kom, mas o mês não permite que isso aconteça. A cena muda para Asa transformando em um ogro. Ele pergunta se consegue saber se esse ogro é familiar, mesmo sendo um dos 12 generais não consegue saber. Ele comenta que esse ogro foi invocado há 2 anos atrás, pelo líder dos ataques terroristas em Tóquio, que foi usado como recipiente. O nome dessa pessoa era Danjiri Shido, o oficial exorcista Onimyo primeira classe conhecida como professor, é o falecido pai de Suzuka. Mesmo assim não veio falar sobre o passado e sim o futuro. Gostaria de formar uma aliança com a garota, e se envolve todos seus amigos também. O inimigo que é da Natsume é o do Harutora também é seu inimigo. Tudo o que precisa saber é apenas emprestar sua força. Antes de aceitar, pergunta se já ouviu falar sobre o chifre gêmeo Syndicat. Ele inclui seu pai, que era responsável pelos ataques terroristas espirituais. Há 2 anos atrás, é uma sociedade secreta organizada por devotos e Hakuto radicais. As pessoas que entraram em contato com Natsume faziam parte desse grupo. Até rumores de que conseguiram se infiltrar na agência de Onimyo. Na realidade, foi o caso do seu pai e seu subordinado Mutobe. Yashiwa Doman, também conhecido como D. A investigação mágica Bureá acredita que o D também tem ligações com organizações. Natsume sempre teve curiosidade e pergunta se a reencarnação do Yaku. Ela acha que isso é verdade, mas não pode dar 100% de certeza ainda. Antes disso, as pessoas falavam que Sazuka é pessoa especialista no Yaku, mas a razão pela qual estava interessada em primeiro lugar foi que lia o relato de uma pessoa chamada Saotome Ryu, que era subordinado do seu pai na divisão de fantasmas. É focado em pontos considerados publicamente como tabu, mas o conteúdo do relatório fez muito sentido. Não houve registro de coisas antes ou depois do relatório. Ele estava na divisão fantasma mais ou menos 1 ano atrás. Seu paradeiro depois que ele deixou desconhecido. Ele afirmou no relatório que ao utilizar o brasão Raven fica claro se alguém era a reencarnação de Yaku ou não. O brasão Raven é um casal que Yaku sempre usava. É suposto estar sob a custódia da agência Onimyo. Se for esse o caso, precisa pedir ao pai de Kurahashi para poder testar. Yato acha melhor que Natsume faça parte do experimento que Suzuka está fazendo. Antes de responder, Suzuka não tem interesse nenhum em fazer trabalho com eles. Se retirando do local, acha isso tudo é apenas uma idiotice. A cena muda para Jin conversando com a diretora. Pergunta se sabe alguma coisa sobre o brasão de corvo. Ela responde que não. Dizem que a que está na agência de Onimyo é uma réplica. Ouvi dizer que a verdadeira está na escola de preparação Onimyo. A pessoa que falou isso é Saotome. Logo a diretora se retira sem dizer uma palavra. Ao anoitecer, todos deitam juntos. Ao olhar para trás, Natsume fica envergonhada ao ver o rosto de Harutora. Ele pede para que não se preocupe sobre os assuntos de reencarnação. Muito envergonhada, quer ir para as fontes termais, se convidando para ir juntos. Ela fica envergonhada e não quer que isso aconteça. Ao entrar na fonte, de repente Ashiwa e Suzuka aparecem no local. Ela pergunta se a garota tem sentimentos pelo Harutora. Ficando envergonhada, responde que o garoto tem outra pessoa em mente. Também quer saber o que acha sobre Natsume. Suzuka sabe que muita coisa e Ashiwa não sabe de nada. Não tem como gostar de uma pessoa assim como Harutora. A cena muda para a diretora que se encontrou com o líder da família de Tsushimikado. Ela sabe que o mesmo mandou seu familiar para Tóquio e está observando dos alunos. Ele lembra das sombras que aparecem nas estrelas. Então a cena muda para Natsume, que acha que Suzuka a odeia. Yato notou a cara dela, acha que Natsume deve se declarar logo para Harutora. Sabe que a mesa começou a pensar nessa possibilidade. Nesse meio tempo, a cena muda para Harutora conversando com Ashiwa. Ela sabe que a garota é a chave para conseguir a ajuda de Suzuka.
Quando iria falar que ela gosta do garoto, a Misa aparece bem envergonhada, dizendo que Harutora tem familiar, esse tempo todo gostou dela. Olhar para o rosto da garota e percebe que não tem como mentir sobre os sentimentos nessa situação. Harutora considerava essa pessoa sua melhor amiga, mas realmente tem sentimentos por ela, e mesmo assim gostaria de encontrar essa pessoa. Yoko acha que isso é impossível por conta do garoto ser um homem. Suzuka decide pensar um pouco, mas foi a parceria que eles estavam falando. Logo Kon sente a presença de uma pessoa que é Natsume, com os olhos brilhando e perto de chorar. Voltando para casa, Harutora nota que ele está conversando dormindo, percebe que tem a mesma fita que foi dada à sua amiga. Acha que isso tudo deve ser apenas uma brincadeira. A cena muda para um homem indo conversar com o D, sabendo que o mês está perto de agir junto de um familiar. Mesmo assim, D acha que o familiar é muito rápido e não consegue controlá-lo por conta própria, não entendendo o motivo de achar algo para se divertir, mas o homem não liga para emoções baratas e busca encontrar um motivo para viver. Enquanto isso, Harutora está passando o tempo todo com Natsume, realmente a garota que sempre esteve ao seu lado. Sempre fica querendo observar a garota. Quando olha para o lado, os dois acabam se encarando e ficando envergonhados. E ela está achando tudo isso um saco. O treinamento começou, onde precisa esconder a energia espiritual para não ser capturado. O primeiro a sofrer a consequência foi Harutora, que não conseguiu ocultar a sua energia, então acabou sendo capturado. Jin pede para que fique frio e aprenda a controlar o enorme poder que tem dentro de si. Kon fala que mesmo se o garoto não conseguir controlar a magia de ocultação, vai proteger o garoto. Shin pede para que Kon não atrapalhe o treinamento. Enquanto isso, Natsume fica olhando que Harutora não tem sentimento nenhum por ela. Ato revela que o mesmo gosta da sua antiga amiga de infância. Isso quer dizer que gosta de Natsume também, já que as duas são a mesma pessoa. Caso não tenha coragem, pode fazer isso por ela, mas acho que isso tudo tem que ser resolvido entre os dois. Em mais um dia de chuva, ele está soltando seu talismã para o vento. A cena volta para Harutora, que Suzuka o tempo todo esteve com ele e ninguém sentiu sua presença. Ela acha que o mesmo não consegue fazer uma simples magia como essa, não pode ir a nenhum lugar. A única coisa que tem que fazer é esvaziar a mente. Harutora sabe que se caso fazer isso não vai conseguir usar magia, mas ela pede para que treine isso, para saber tão bem ao ponto de ser capaz de usar a magia enquanto dorme. De repente Goku aparece no local, que demorou um pouco para se arrumar. Gostaria de ser amiga da garota, que sempre faz jogo duro, mas logo nota que Tenma não está no local. Harutora comenta que ele tem algumas coisas para resolver e voltou para casa. Kyoko acha que a família do garoto deve ter falado alguma coisa, pelo fato de ser o herdeiro de uma antiga família Onimyo. A cena muda para Tenma voltando triste para casa, lembrando as palavras da diretora, no qual havia perguntado sobre a magia Onimyo. Se depende do talento nato, não tem muitos espíritos videntes no mundo, e apenas uma pequena porcentagem deles se tornam magos profissionais. Há poucos amos que são seletivos. Ele não sabe se o garoto vai conseguir se tornar ou não um mago Onimyo, mas isso precisa mais do que o talento. Há muitos talentos diferentes que são necessários para a magia. Exemplo dos finados pais de Tenma, graças à companhia dos pais do garoto, a corporação Witchcraft, o poder dos familiares se tornou possível a TUS tornar a corrente principal de familiares artificiais, padronizando o poder dos familiares para que a força de indivíduos não importasse. Até mesmo essa magia que Shin está usando foi criada por eles. Aceitaram o garoto no colégio baseado nas classificações. Precisa confiar um pouco mais nos professores. Voltando à realidade, enquanto a Hirata na porta da sua casa, ele tem uma dúvida sobre um velho familiar que usaram no escritório de investigação mágica. Tenma atende com o homem quer, mas pede para que entre em contato com a corporação de Craft. Ao ser tirado do local, usa magia para colocar no bolso do garoto seu cartão, mas não entende o motivo do mesmo saber o seu nome. A cena muda para Zenjiro, que conseguiu sentir a presença de um talismã. Olhar para trás nota que é uma coruja, mas eles percebem que isso tudo é familiar. Ela fala que a Uchiha Donama irá dominar o casaco do corpo amanhã. Logo em seguida, todos os 12 generais são convocados para uma missão, no qual ele deixou um talismã personalizado. Se caso for o talismã do mesmo se tornar algo muito valioso, Hirata explica que não sabe muito sobre o D nesse momento. Acho que provavelmente o sindicato dos chifres gêmeos está por trás disso. Creio que podem chegar ao centro de organização se capturarem D. Era isso que o chefe gostaria de ter escutado desde o começo. Logo em seguida, um dos 2 generais invoca a tropa para impedir que o D ache a todo custo. Ao ser retirado do local, Zenjiro escutou boatos que o casaco poderia estar na escola e não na agência, mas o homem responde que o professor certamente pensou nessa possibilidade também. Ele está montando a estratégia, mas ele pede para que dê um voto de confiança. Se é como o Zenjiro está pensando, significa que o chefe Kurahashi é quem escondeu o casaco de corvo. O garoto não entende motivo de fazer algo tão arriscado assim, mas como resultado irá pegá-lo. Ele irá cair nas mãos do sindicato e não mais de D. Eles estão arriscando, mas sabe que tudo isso é calculado. A cena muda para a diretora recebendo a notificação que o casaco de corvo pode estar no colégio, mas ela liga logo para o Tom professor Fujiwara. A cena muda para Harutora, que está pensando seriamente que Natsume sempre foi oculto, enquanto também está pensando na possibilidade de contar para o garoto que ama há muito tempo. Os dias foram se passando e ambos continuam bem envergonhados com a presença um do outro. Indo para o colégio decidem perguntar se ela realmente ocultou. Ambos acabaram ficando envergonhados e Suzu aparece no local dizendo que tem
uma maldição no amor juvenil. Enquanto isso, o homem percebe que Domon começou a agir. Todos os alunos estão achando que tem uma coisa estranha acontecendo, mas as notícias mostraram que a agência Onimio foi atacada. Logo em seguida, Harutora sente calafrios e Domon chegou no colégio para começar a festa.